Olá! Esse é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. Hoje a gente está começando mais um episódio. Daqui a pouquinho eu apresento para vocês a nossa entrevistada especial. Mais uma mulher que faz a diferença na história do ensino de ciência aqui na Bahia. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto, né? Esse projeto é um projeto vinculado ao EduCiência, que é um projeto que tem o apoio da Academia de Ciências da Bahia. O projeto é coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos, que é do IAC, e eu sou a vice-coordenadora Lin Alves. O projeto ele tem exatamente o objetivo de criar esse espaço para dar visibilidade, divulgar as práticas dessas mulheres especiais, que ao longo das suas vidas vêm fazendo a diferença tanto no ensino como na pesquisa, na área das ciências. É importante destacar que as mulheres das humanidades também fazem ciência, mas nesse momento a gente está dando um destaque às professoras que estão vinculadas ao Programa de Ensino e Filosofia da Ciência, aqui da UFBA, e também às escolas, as professoras da escola da rede pública, estadual e municipal. Então, agora eu vou apresentar a minha convidada muito especial, querida para mim, que é a Daniela Costa Souza, que é doutoranda do Programa de Educação e Contemporaneidade lá na Universidade Estadual da Bahia, a nossa querida UNEB, vinculada ao grupo de pesquisa ALEME, coordenado pelo professor Luiz Adolfo Andrade, que é o orientador da nossa querida Dani. Gente, da agora em diante vocês já viram que eu tenho esse problema, né? Chamo as pessoas pelo apelido carinhoso com os quais eu chamo cotidianamente. Então, hoje eu estava dizendo para a Dani que é interessante que quando eu começo a ler as mini-bios e as entrevistas, eu aprendo tanto sobre as pessoas e descubro coisas que eu não sabia. Eu descobri, por exemplo, que Dani é mestre em Ciência da Computação pela Unifax, tem pós-graduação em Psicopedagogia Escolar e Clínica pela FESM e é graduada em Matemática, essa parte eu sabia, pela UXAL, com experiência na área de tecnologias digitais, metodologias ativas, formação docente, gamificação, aprendizagem baseada em jogos e projetos. Vocês já viram aí a imersão de Dani nessa articulação entre a área de cultura digital, da mediação dos jogos e o ensino de ciência, né? Então é um olhar bem diferenciado para essas tecnologias dentro do espaço da escola pública, mas também na área da pesquisa. A gente vai descobrir várias coisas sobre Dani hoje. A professora Daniela, ela atua na área de matemática, na rede estadual de ensino, aqui na Secretaria de Educação da Bahia, e tem se dedicado aos estudos e pesquisas nas áreas de tecnologia, jogos digitais, multiletramento, letramentos plurais. E eu vou destacar que daqui a pouquinho também Dani vai estar falando um pouquinho para a gente sobre isso. O que é isso, né? Letramentos plurais. Letramento é uma palavra-chave para todos nós que trabalhamos com tecnologia. O tempo todo a gente está preocupado com esses processos de formação para letrar as pessoas. Então, Dani vai falar um pouquinho para a gente sobre isso também. Tem um outro tema também bastante controverso que Dani trabalha, que é a questão do metaverso, né? E essa relação do metaverso com a educação, a inteligência artificial, formação docente e educação inclusiva. Então, vocês já viram por aí a imersão que Dani tem nessa área de tecnologias e de tecnologias aplicadas à educação. Daniela é membro, como eu falei antes, né, do Grupo LEME, que é o Laboratório de Estudos da Mídia e Espaço da UNEB, que é coordenado pelo professor Luiz Adolfo Andrade, o GEPLET, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas de Multiletramento, Educação e Tecnologia da UNEB, coordenado pela nossa querida Obdália Ferraz. Então, esses dois grupos eles são vinculados ao CNPq, CAPES, e é importante vocês saberem que quando a gente está no espaço da pesquisa dentro da universidade, o trabalho dos grupos é fundamental. Fundamental para articular o ensino, a pesquisa, a extensão e as práticas nos diferentes espaços de aprendizagem, né? Então, super obrigada, Dani, por aceitar meu convite. Fico muito grata da gente ter a oportunidade de te ouvir e eu, especialmente, de conhecer um pouco mais ainda do seu trabalho, que eu considero extremamente importante e valoroso para nós, né, da área de educação. E aí, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que você iniciou sua caminhada na área das ciências e da educação científica, e hoje eu descobri na área da computação, né, que é onde tudo começa. Então, conta um pouquinho para a gente da sua história, que motiva outras mulheres também a seguirem processos semelhantes. Eu, desde pequena, né, eu volto lá para criança, né, o momento criança. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, então eu sempre quis entender como as coisas funcionavam, né, como aquilo ocorria, se tivesse, por exemplo, na minha casa, quando começou a construir, o pedreiro está lá construindo, eu queria entender aquilo ali, como funcionava a eletricidade, como é que você consegue ligar para poder... Então, eu fui essa criança extremamente curiosa, né, e uma criança de muitas perguntas.
em uma época onde a gente não poderia perguntar muito, porque eu nasci em 77, então a gente vinha com aquela coisa que a gente brinca muito, que é o manda quem pode, obedece quem tem juízo, Exato. né? Mas Resquício da educação autoritária, né? autoritária, né? Tradicional. Mas eu tive pais, por exemplo, que, embora nesse momento, nesse movimento, né, que nos permitiu, que eu venho de uma família, eu e mais 4 irmãs, então são 5 meninas e sou a mais velha, nos 5 permitiu, mulheres? 5 mulheres, Gente! nos permitiu, nos colocou num processo de independência, né? E aí, a ciência vai surgindo em mim a partir do momento, principalmente a matemática, né? Eu me apaixono com a matemática, estudando na mesa da cozinha de minha casa. É mesmo. Porque meu pai ensinava a gente pegando caixas de fósforos para trabalhar a parte aritmética, né? Ai, que legal. Então ele fazia todo esse movimento e eu achava fascinante. E cada vez que eu acertava uma conta, aquilo ali me deixava mais, porque eu sempre gostei dos desafios, né? E aí tem a ver um pouco com o que eu estudo hoje, que é o meu objeto lá, que são, né, os jogos, que a questão dos desafios sempre me deixava mais motivada. Então, quanto mais chegava o desafio, eu queria para poder quebrar aquilo ali, né? E a matemática, ela vai surgindo a partir desse momento e, e vem, né, quando eu entro na universidade, o que é que ocorre, né? Eu começo a perceber que era um universo que não tinha muitas mulheres. As salas eram predominantemente masculinas, né? E a gente tinha que o tempo todo estar se reafirmando. Era o tempo inteiro. Então eu vivia nesse movimento de reafirmar, muito desgastante, por sinal. Eu imagino, né? Mas eu enfrentava porque eu digo, não, se eu estou aqui é porque eu posso estar aqui. É o meu lugar. É o meu lugar, né? Então a matemática surge a partir daí. Agora, antes de surgir a matemática, surgiu a informática, né? Porque eu começo com a informática. Eu entro na informática estudando como aluna em 94, mais ou menos. E em 96 eu me torno professora da escola, de uma escola aqui bastante conhecida, chamada Byte. Então eu começo daí, toda a minha parte profissional, né? Inclusive foi meu primeiro emprego. E aí eu vou entrando nas empresas, e a partir de uma série de coisas vão ocorrendo, eu vou entrando nas empresas, trabalho como analista de dados, né? Gente, nunca imaginei isso. Desenvolvedora, suporte técnico, instrutora, e vou nessa caminhada. E durante esse caminho, eu entro na universidade, na Católica, em 2001. Né, começo a estudar, mas o meu emprego demandava assim que eu ficasse muitas horas, porque tinha lugares que eu trabalhei que quanto mais a gente ficava, né, então tinha a questão da empresa, que era uma empresa terceirizada, então tinha os contratos e então eles ganhavam mais, né? Sim. Então eu lembro de uma reunião que eu tive em uma dessas empresas, que aí o meu ex-patrão me chama e me coloca em uma situação, né, olha, eu preciso de você full time, né? E dessa forma não dá, porque quando dá 18 horas você tem que ir para a universidade e tal. Aí ele foi falando aquilo tudo e a minha cabeça processando e eu disse assim, tá bom. Ele, o que é que você acha? Eu fiz, eu agradeço, foi o que eu disse, eu agradeço imensamente pelo tempo que eu fiquei, mas eu preciso continuar na minha faculdade. E essa escolha é difícil, né? Foi dificílima. Foi difícil, primeiro, porque eu fiz uma escolha aqui na minha casa, só meu pai tinha renda, minha mãe é dona de casa, costureira e tal. E eu tinha essa renda que ajudava a manutenção da casa. Então, no momento que eu tomei essa decisão, foi uma decisão para mim dura, na verdade. Imagino. Porque eu precisei abdicar daquele salário, porque também ajudava a minha família, mas ao mesmo tempo eu não me sentia confortável em continuar, desistir de algo que eu já estava, né? Que isso foi a faculdade. Então, eu entro na matemática. No meio do caminho, eu resolvo fazer engenharia elétrica. Aí passo na engenharia elétrica, na época era a antiga área 1. Sim. Né? E aí, quando eu vou matricular e tal, aí eu digo, não, eu acho que eu vou continuar aqui na licenciatura, porque eu acho que vai dar um caldo aqui na frente. E resolvi assim. E deu caldo. E deu. E muitos caldos. E no final eu entro na faculdade, né? Eu começo na faculdade. Em nenhum momento durante a minha estadia na Universidade Católica eu atuei logo direto em sala de aula, então onde eu fui atuar, porque foi uma obrigatoriedade, essa foi a realidade, foi o estágio supervisionado, eu fiz o estágio, e aí logo em seguida eu decidi, apareceu um concurso, em 2005 eu resolvi fazer o concurso sem pretensão nenhuma, e quando eu pego a lista do concurso, eu estava aprovada como professora do estado. Que né? massa! E veio nessa caminhada. Então, quando eu entro na escola... Então, você já tem quase 20 anos?
de educação. Gente. O ano que vem eu faço 19, né? Entrei em 2007, porque 2005 é quando eu faço concurso, mas eles não chamam logo, chamam em 2007. E em abril de 2007 eu faço 19 anos. E aí eu entro nessa escola, e quando eu fiz, teve um detalhe, porque eu sou moradora, eu fui nascida e criada no subúrbio ferroviário, plataforma, e aí eu escolho exatamente o subúrbio para retornar. Porque eu tenho uma relação muito de pertencimento com o subúrbio, assim, minha identidade, tudo tá lá no subúrbio. Então, eu volto para o subúrbio nessa escola hoje, que é a escola que eu atuo desde sempre, lá em Paripe, que é o Colégio Estadual Barros Barreto. Ele é uma escola hoje em tempo integral. E também agora vai virar um curso... É ensino médio também? Ensino médio, é totalmente ensino médio. E o prédio antigo, que ele está sendo reconstruído, serão cursos profissionalizantes, né? Então, é uma escola que tem, abarca no projeto político-pedagógico projetos. É uma escola que é em uma comunidade, né, que fica à beira-mar, e tem outras situações também de vulnerabilidade dentro dessa comunidade, que aí faz a gente pensar em criar movimentos para atrair esses estudantes, né, no sentido positivo, né, de se tornarem cidadãos críticos, reflexivos, e que possam atuar na sua comunidade ou em outros locais. Então, o trabalho que eu venho desenvolvendo com a matemática não é puramente um trabalho somente do cálculo, das equações, das fórmulas, muito mais do que isso. É uma matemática humanizada, é uma matemática que eu posso trazer situações do cotidiano dos sujeitos. Essa coisa da aplicação, né? Para que os meninos possam dar sentido. Possa dar sentido. Então, eu sempre venho nesse movimento com os estudantes, né? E eu costumo dizer que os estudantes, eles cooperam muito, porque, embora a gente saiba que tem um ou outro estudante, né, que não queira estar naquele processo, eu vejo que a grande maioria, eles abraçam tudo que a gente... Porque eles são curiosos também. Eles querem entender. Então, tudo que eu faço, se eu viajo... 2 semanas atrás, eu estava lá na Amped, né? Então, lá na Paraíba. Eles sabem o que eu conto. Eu digo assim, olha, eu tô indo para a Amped, eu vou falar sobre o jogo, o trabalho que a gente também está desenvolvendo aqui. E eles, professora, então posta tudo lá para poder... Então, assim, mostrando para eles que a matemática ela tem um sentido, porque quando eu estudava matemática, na época que eu estudava, então muitos professores, eu perguntava por quê, que eu sempre fui questionadora, e os professores diziam, é porque é assim, né? Então, é convenção. Convenção. E aí eu dizia, meu Deus, mas por que é convenção? E onde isso se aplica, né? Então, quando eu entrei como professora, eu resolvi, eu digo que é uma matemática desconstruída. Então, assim, todo mundo pode aprender matemática, né? De uma forma tranquila, de uma forma leve, sem precisar daquele peso que é colocado na disciplina. E eu vejo que os meninos, realmente, as meninas, eles têm aprendido, né? Nesse processo. Muito legal, é realmente inspirador. Agora, Dani, me diz aí uma coisa, assim, quais foram os principais desafios que você teve, né, inspirações nessa sua trajetória? Se teve alguma inspiração feminina que fez com que você, esse é o meu caminho, como você falou, isso aqui vai dar caldo. E a gente sabe que deu muitos desdobramentos positivos, né? Sim. Não só na sua carreira como docente, mas como pesquisadora também. Bom, assim, eu me inspiro muito na minha professora alfabetizadora, né? Porque eu acho que a alfabetização, eu falo sempre, eu tenho as amigas no próprio doutorado, são professoras alfabetizadoras, que fazem trabalhos brilhantes, assim, com as crianças, né? Então, eu tive uma professora maravilhosa que também me colocou nesse processo da matemática, né? Nesse ensino. Quantas vezes eu tive que estudar tabuada? Tinha os dias que a gente... Tinha o dia de você explicar aquela tabuada de 5, era assim, tabuada de 6, e a gente ia. E aí, quando vai subindo um pouquinho na graduação, eu tive professoras maravilhosas, professoras humanas, assim, lá na Católica mesmo, tinha uma professora auxiliadora. Que eu acho que Conheço a auxiliadora. A auxiliadora é um doce de pessoa, assim, e aí eu amava as aulas dela, eu achava assim, eu quero ser como ela, né? Tem a professora Vânia também, a professora Vânia, eu acho que hoje ela está na UNEB, se eu não me engano, acho que no Departamento de Ciências Exatas. É uma professora, assim, ela tinha um jeito aparentemente meio durona, mas é uma professora extremamente sensível, e uma professora que dizia assim, não, vocês têm que fazer, vocês são mulheres, né?
E sempre colocava nessa posição. Então, eu tive essas professoras, filmes que envolvem mulheres que estão ali naquela posição né, de empoderamento, assim, aquilo ali me deixa feliz da vida. Eu tenho um filme que eu assisto 300 vezes, que é Estrelas Além do Tempo. Ah, é lindo, né? Eu Demais. acho lindo aquele filme, né? Emociona bastante a gente, Super. né? A luta daquelas mulheres, não só pelo reconhecimento, mas as questões da etnia naquela época, Naquela né? época, é muito duro, né? Então, e mulheres assim que estão do meu lado hoje. Hoje eu tenho minhas colegas, né? Minhas colegas amigas, na verdade, de doutorado, né? Tem a minha parceira que ela vai ouvir, se eu vou falar de você, amiga. Tá ouvindo, amiga? Eu até já sei quem é. Noara é assim, desde sempre, né? A gente começa antes de entrar no programa e é uma pessoa assim, sensacional, fora da curva. Tem uma orientanda tem uma professora que orienta ela, que é maravilhosa, que eu amo de paixão também, que é a Obdália Ferraz. E estávamos juntas na Amped e, assim, é o que eu posso dizer. São pessoas humanas, são pessoas, porque eu falo sempre que a academia não precisa ser pesada, né? Exatamente. A academia pode ser leve. E isso não significa pode ser um lugar dos afetos, né? Exatamente. E OB é esse lugar, eu acho. É esse lugar. Então, OB é Obdália, viu, gente? É. Eu sou o único ser humano que chama ela de OB. Então, hoje eu tenho essas pessoas inspiradoras, né? E você é uma delas também. Né? Muito obrigada. Também, porque quando eu comecei a falar sobre jogos, né? Estudando as pessoas, embora eu não tenha vindo do mestrado da UNEB, né? Que foi o da Unifax, mas, assim, comecei a ler, Lin, quem é a Lin Alves? Você começa a ler sobre ela. Eu digo, gente, ela é muito boa, né? Obrigada. E aí, né, venho nesse movimento e vendo como é que você articula também a questão da educação básica, né, ligada à universidade. Tem esse caminho aí, trazendo essas meninas, né, e como você falou, né, a questão das meninas, é importante trazer essas meninas. Tem meninas maravilhosas dentro das escolas públicas, né? Eu falo desse lugar porque minha vida toda foi escola pública, embora eu tenha ensinado escola particular, mas assim, eu me encontro na escola pública porque eu sou, inclusive, minha origem foi de escola pública, né? Então eu venho da 5ª série até o 3º ano do médio, numa mesma escola estudando, que hoje é o Colégio da Polícia Militar, lá na Ribeira, que é o CPM, mas é o Colégio João Florencio Gomes. Então eu aprendi muito. Eu tive professoras que naquela época eram verdadeiras mães, assim. Eu tive uma professora, quando eu fiz o nível médio, eu fiz contabilidade também. Eu tenho técnica em contabilidade. Mas a matemática está sempre ali, né? Porque na contabilidade você precisa muito da matemática. E aí, a minha professora, a Eleonora, maravilhosa, de contabilidade comercial, quando eu entro nessa escola que eu falei, ela era diretora dessa escola. Aí ela me reconhece, né? Me reconhece. Eu adoro essas histórias, né? Que a gente conhece, aquela pessoa foi nossa professora, a gente tem uma relação de um nível, de um grau, e depois você reencontra em outra situação, isso é massa, né? E eu tenho vivido esse movimento também nos eventos, porque eu tenho encontrado ex-alunas minhas. 19 anos já dá para ter bastante. Então, encontro muito e eu fico feliz da vida, né? Fala um pouquinho pra gente aí dos seus projetos, que eu sei que são muitos, né? Eles se articulam. Eu queria que você falasse um pouco do projeto do doutorado, queria que você falasse um pouco do projeto com o Metaverso, que é outro projeto, porque você é meio parecida comigo, abre um monte de teias. E dentro desse contexto, como é que isso reflete na sua prática docente na escola e, claro, de gancho, falar do letramento plurais, tá certo? Sim. Recomendo o texto que, como ela falou, Noara, amiga dela do coração, Dani, a professora Obdália e o professor Adolfo assinam esse artigo, que foi publicado pela revista Currículo, não é isso? Currículo, é bem recente, no forninho, tem uma discussão da ordem do dia, eu acho que é muito legal ler esse texto, porque as meninas, os autores, né, porque eles fazem a discussão histórica, contextualizam. Não vou falar não, né, gente? Senão eu tomo a fala dela. Que absurdo! Desculpem, ela tem que falar. Pronto, é porque eu adorei o texto, gente, vocês já viram, né? Aí eu fico querendo fofocar no texto, mas quem vai fofocar é a autora. Então, Dani, fala um pouco pra gente, então, da questão do doutorado. Sim. Do Metaverso, que, como ela falou, é um projeto que está dentro da escola,
E como é que a discussão do letramento plurais entra, né? Então, assim, e convidar, claro, a todos para ler o texto. Uhum. Então, né, projeto do doutorado. O projeto do doutorado surge na uma disciplina que eu fiz, acho que foi em 2019, com a professora Obdália, né, de multiletramentos. Porque eu não tinha ideia, não sabia nem o que era letramento, nem o que eram os multiletramentos. E ouvindo a professora, né, e pensando que eu queria submeter um projeto de pesquisa, aí eu começo a entender que o que eu fazia na escola, que era trabalhar os jogos, né? Não só jogos digitais, os jogos Então, analógicos. você já trabalhava com jogos antes do doutorado? Antes do Que doutorado. legal. Muito bem. Eu já trabalhava. Coincidentemente, um dos projetos que eu fiz lá na escola, né? A equipe parte da equipe do Comunidades Virtuais, inclusive Juliana, Sim. ela esteve, eu tenho uma fotinha com o Ju lá, e o professor Adolfo estavam presentes nesse projeto, né? Que foram Foi aquele jogo que eles fizeram? Não. Foi com Minecraft também? Não. Era um projeto grande chamado, na verdade, é um projeto do Estado, que é chamado Transforma E, mas aí que nem todas as escolas abraçavam. Sim. Um projeto que envolvia várias atividades ao longo do dia, atividades esportivas, palestras, situações que envolvessem atendimentos psicológicos e poderia colocar o que tivesse ali, que fosse um combo, né? Era tipo, era como se fosse uma ação, formativa, né? tipo assim, sim. E aí eu trouxe na época os jogos, né? E os meninos criaram jogos, os meninos participaram de competição, porque eles gostavam, né? Então a gente fazia. E todo esse projeto ele foi feito comigo na ocasião, meu marido, que também é da área, né? Que me ajudou nesse movimento, e em média, em torno de 40 e poucos estudantes que me ajudou a coordenar tudo isso, né? E aí, nesse dia, a equipe apareceu lá. Então, os jogos, na verdade, esse processo dos jogos, o meu projeto, ele inicia bem antes da minha submissão mesmo para fazer parte da seleção. E aí, quando eu entro na disciplina da professora, eu digo, olha, isso aqui é multiletramentos. Então, eu vou fazer um projeto que vai falar disso e vou ver o que é que vai dar. Aí eu fiz para entrar na UNEB, foram 3 tentativas, né? 3 tentativas, eu fiz a primeira tentativa, fiquei lá no meio do caminho. A segunda tentativa, eu fui aprovada nas etapas, mas na época eram 7 vagas, eu fiquei na 10ª colocação. Ai, meu Deus, é sempre um processo, né? Doloroso e intenso. E aí fiz a última, e essa última para mim foi muito significante, porque foi na época da pandemia, né? Então, na época da pandemia, em 2020, aí meu pai adoeceu, né? E, enfim, e aí aconteceu os processos com ele que fez ele não estar mais presente. E eu estava no meio de um processo, né? E aí eu disse, meu Deus, eu não vou mais continuar nisso, não dá mais, né? E porque aconteceu essas coisas, mas depois eu voltei a repensar, né? De algo que eu tinha prometido lá atrás para eles quando eu tinha 12 anos, né? Que eu falei assim, quando eu vou estudar, eu quero ser doutora. E aí eu entro no doutorado com essa vontade não só de aprender e de aplicar e trazer isso para o social, mas assim, mais para uma questão de um legado, assim, de dizer, olhe para os meus pais, eu estou cumprindo, né? Aquilo que foi prometido lá atrás. E quando eu entro, né, aí vem os projetos, vem o projeto, vem os jogos, aí eu começo a estudar, né? Eu fui muito de uma área técnica, então eu terminei não estudando coisas, por exemplo, muito da área pedagógica, né, na parte de formação. Então o doutorado para mim também foi um desafio a mais, porque eu precisei entrar nos estudos da formação. Embora eu faço processos formativos, mas eu não era mais assim, eu via que era mais algo intuitivo, né? Eu ia na minha intuição, mas não a partir de um estudo ou de algo, né? Tanto que eu fiz vários projetos, eu não tirava foto, ou às vezes tirava pouca foto, não tinha um registro, não tinha um registro, porque eu só queria fazer aquilo ali acontecer, né? E eu passei a ter registro a partir de uma professora lá do IAD, que ela virou para mim e fez assim, mas você faz um negócio maravilhoso, como é que você não registra? Né? E aí eu pensei, disse, realmente, né? Então é muita coisa que a gente faz e a gente não se dá conta. E termina se perdendo depois, né? Se perdendo. Quando eu começo a trabalhar os jogos, né? O Minecraft, eu já trabalho o Minecraft, assim, mais ou menos entre 2018 e 2019. Então já trabalhava com Minecraft dentro da escola.
porque eu percebi a necessidade dos estudantes. Eu tinha estudantes que tinham muito problema em relação à geometria espacial, como até hoje tem. Eles não tinham problemas com as equações, entender a questão do volume daquela figura, de cálculo de área de figura. Então, as notas dos estudantes eram bem baixas por conta disso. E como eu vi eles jogando muito lá na escola, né, eu disse, vou ter que pensar em uma coisa que funcione para eles. E aí eu entro no Minecraft, né? Descubro o Minecraft. Então, quando eu descobri o Minecraft, eu disse, esse jogo aqui me permite, né, essas possibilidades e tal. E começo a trabalhar o Minecraft sem saber ainda que eu poderia estar trabalhando os multiletramentos ali dentro, né? Então, surge muito disso, surge a necessidade da minha escola, das minhas turmas, né? E aí eu trago isso para um projeto. Por quê? Porque dentro desse movimento hoje que os alunos estão imersos, né, nas tecnologias de informação e comunicação, os professores, eles precisam realmente, de fato, estarem nesse movimento, né? E embora a formação, hoje o Estado, ele tem algumas formações, mas também, às vezes, tem a formação do professor não tem o tempo. E aí eu vim nesse movimento dentro da escola, trazendo essas perspectivas, né, dentro da minha escola, até com alguns professores. Né? Inclusive, os meus atores sociais da pesquisa, alguns deles são professores de matemática e ciência da natureza, que hoje já tem um outro olhar, né, em relação a você unir o tecnológico, o ambiente tecnológico, às questões do pedagógico, do modelo tradicional de ensino. Né? Eu sempre digo assim que não é relegar o modelo tradicional, mas é você trazer outras perspectivas para o modelo. Ampliar o olhar. Ampliar o olhar, né? Então, às vezes, eu tô dormindo em casa, invento umas coisas na cabeça. Acorda, tem que anotar para não esquecer. Tem que anotar. Né? Como teve um projeto mesmo com a professora de língua portuguesa, que eu chamo ela para poder trabalhar a literatura de cordel. Né? Ai, que legal, gente. Ainda tem essa coisa da valorização cultural. Com a matemática. Com a matemática. E aí eu falei para ela, vamos trabalhar, e aí vamos trazer os games. Ela, mas eu não sei isso, como é que eu vou fazer e tal. Vamos seguir aqui, você vai entender e a gente vai conseguir. Então trouxemos, eu lembro que nessa época, nesse período, acho que isso foi 2022 mais ou menos, a escola trouxe um cordelista, né? Aí a gente ficou na sala, os alunos, a professora, os meninos aprenderam como é que funcionava. Eu sou uma pessoa, como eu falei, eu sou curiosa, eu aprendi até a fazer estilogravura. Aí os meninos, professora, como é que a gente vai fazer? Eu fiz, gente, vamos pegar aquelas bandejinhas de isopor lá que vem de frango, né, e tal, e a gente vai fazer esse desenho e vai aprender a fazer os cordéis como se fossem o carimbo de madeira, né? E aí ela foi aprofundando, os meninos melhoraram a questão de leitura, né, a questão também da escrita, deu uma melhorada nessa questão, e trouxemos para o ambiente tecnológico. Aí no ambiente tecnológico eles criaram sites, criaram atividades gamificadas usando o Kahoot, né, para saber a história e tal, e criaram aplicativos também. Né? Muito legal. Então, essa coisa da autoria, né? Do protagonismo deles, não ser só consumidores. Exatamente. Muito legal. E aí, voltando à questão, né, do jogo, do Minecraft, trazendo um pouco na perspectiva do metaverso, então quando a gente traz nesse ambiente, que é o metaverso, né, que são jogos, o Minecraft, no caso, ele é considerado um proto-metaverso, que é um protótipo de metaverso. Então, ele permite você entrar em um processo imersivo, né, para além daquilo que os meninos veem dentro do contexto de sala de aula. Então, agora mesmo, a gente está trabalhando o projeto de geometria espacial com o Minecraft. Os meninos, eles estão trabalhando lá nos mundos, né? Todo mundo juntinho lá com seus avatares. E estão construindo coisas belíssimas no mundo. Essa semana, um menino construiu, um grupo de estudantes, eles construíram o planeta Terra. E ele me explicando, professora, foi difícil porque eu tive que traçar o centro, né? da esfera, trazer o raio, para poder construir, e a construção toda no ar, que dá um grau de dificuldade maior, né? Mas o que eu quero dizer e aí eu pedi para eles, né? Eu pedi para eles que eles fizessem o relatório, né? E no relatório, eu tenho lido os relatórios e visto assim como a experiência está sendo positiva para eles, né? Então eles falam sobre teoria, diz que vem do processo teórico e vai dizendo, a professora, foi bacana porque dividiu o momento em partes. Um momento teórico, eles precisaram estudar, precisaram trazer as fórmulas, as equações, os cálculos. Eu trabalhei com eles também a modelagem matemática, então eles fizeram essa modelagem através das construções de maquete, que ficaram belíssimas, por sinal. Muito interessante o trabalho.
Os alunos que ficaram, por exemplo, com a esfera, criaram um sistema solar, alguns deles, outros criaram outras formas, né, para poder mostrar. Alguns alunos quiseram retratar outras paisagens, como eu falei, um farol. E eu tenho um grupo de estudantes que estão num trabalho belíssimo lá, eles estão construindo toda a unidade escolar. Que legal. Agora eu tenho uma pergunta. Como é que entram as meninas aí? Porque você está dentro da sala de aula e você tem um grupo de meninos e Sim. meninas, né? Como é que é as meninas dentro desse universo que às vezes, por estereótipos, né, é considerado árido para nós? Então, Sim. como é que elas participam, como é que elas se articulam dentro dessa dinâmica? O que é interessante é que as meninas, elas terminam liderando, né? Que legal, né? Elas lideram. E as meninas que tem lá na escola, geralmente elas lideram a maioria dos grupos, porque cada sala tem líderes, né? Então, muitos líderes são meninas. Então, elas, na verdade, elas são extremamente organizadas, porque em tudo, nos relatórios, em distribuir tarefas, né? Então, eles têm trabalhado sobre muitas lideranças femininas. E como é que é isso, né? Deles serem líderes. Porque você falou uma coisa interessante, né? A literatura diz que nós somos capazes de ser multitarefa, sem preconceitos, claro, mas dizem, a literatura é comprovado, né? Então, como é que é essa relação dos meninos, da adolescentes, né, com as Sim. mulheres nesse papel de que elas estão liderando o grupo, elas estão delegando, elas estão Sim. supervisionando? Como é que é essa relação aí, essa dinâmica? Ó, É tensa? lá na escola, eu vejo que eles entram em conflito, né? É isso, não, inevitavelmente eles entram em conflito. Mas, assim, elas são muito tranquilas, né? Boa parte delas são muito tranquilas. Inclusive, a presidente do Grêmio é uma Menina. presidenta que é maravilhosa ela, né? Depois eu vou passar, viu? Falar, viu, Sarinha? Você sabe disso. Uma menina super competente. Recentemente eles fizeram um sarau, essas meninas nesse movimento de coordenação. E os meninos aceitam super bem. Ah, que legal. Porque eles gostam também. É interessante. Eu penso agora da perspectiva da minha casa. Embora meu marido ele seja ativo e tudo mais, mas ele gosta quando eu estou liderando lá. Toma as iniciativas, né? Toma iniciativas. Então, lá na escola eu vejo que existe, né, o conflito, porque são as ideias, são as diferenças, as contradições, mas eles, ainda assim, eles não vejam um problema. Eu não consigo ver, não sei se é porque a gente já tem um trabalho, que é um trabalho que foca nessa questão do respeito ao outro, né? Sempre. Do respeito a quem está ali, seja lá quem for aquele ser humano, aquela pessoa. Então, eu vejo assim muito tranquilo em relação. Já teve uma época que já foi mais difícil, porque principalmente quando de noite eu atuei, quando eu comecei a trabalhar na escola, era no noturno, e educação de jovens e adultos. Então, geralmente, os homens tinham uma perspectiva mais assim, autoritária, machista, né? Autoritária. Mais velhos, mais enraizados. Mais enraizados, eram realmente pessoas mais velhas e tudo. Mas eu vi que a partir do movimento que eu dei dentro da sala de aula, mostrando essas possibilidades, eles passam a ter admiração, né? Isso é legal, o respeito pela mulher, saber que a mulher ela pode sim. Eu tive casos de alunos, por exemplo, que elas queriam muito estudar muito, mas os maridos não queriam. Porque tinha a questão de pensar, né, que ela estava ali estudando, que ela poderia estar fazendo outras coisas, né, que poderia mexer naquele casamento, naquela situação, né, enfim. Eu tinha muito cuidado, porque às vezes tinha umas que me pediam conselho e eu ficava, meu Deus, como eu não posso, se eu der um conselho aí não cai bem esse conselho, né, porque eu tenho uma visão, não sei. Mas eu vejo que de lá para cá, muitas mulheres, muitas meninas voltaram a estudar. Eu acho lindo no noturno, porque tem mulheres que formaram seus filhos e voltaram para a escola, porque elas precisam disso, dessa né, identidade. É uma autorrealização. É uma autorrealização. Isso tem mudado mesmo. Então, Dani, na verdade, agora eu já entendi um pouco melhor na minha cabeça. Quando o Batalha de Pirajá chega na sua escola, já tem todo um trabalho construído nessa discussão e de imersão como você falou, um proto-metaverso, que é o Minecraft. Então, como é que essa combinação aí, né, da sua prática, da sua pesquisa de doutorado, porque a pesquisa de doutorado tem a ver com Minecraft, né? Mas ela aí começa a trabalhar, que como eu falei, ela abre várias janelas, então como é que entra o Batalha de Pirajá, que também
a ideia é essa ideia, né, de um metaverso, tal, com a mediação do óculos RV. Fala aí um pouquinho dessa que ele chega na sua escola, né? Porque você é parte. Sim. A Adolfo sempre fala de você, sempre elogia. Então é parte desse projeto lá dele, né? Que ele coordena, da UNEB. O metaverso, como eu falei, né? Os estudantes eles já vivenciam esse movimento. E aí o metaverso, quando eles são convidados, porque foram professores e estudantes, né? Sim. Então, quando eles são convidados, que eles têm a possibilidade, através daqueles óculos de realidade virtual, né? Porque coisa inovadora para eles, maravilhoso. Né? Eu estou acompanhando isso. Para eles é a primeira vez. É a primeira vez. Então, assim, eles ficaram deslumbrados em poder estar fazendo uma imersão na história, né? Contando a Batalha de Pirajá. Então, eles saem dos livros de história, né, dos físicos, e caem na história sendo um personagem, por se dizer, né, porque está ali dentro daquele movimento. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa, porque eles passam a compreender como os jogos eles não estão apenas para o processo somente da ludicidade, mas ele traz também, os jogos, eles trazem o processo de aprendizagem, né? E conhecer a história, e muitos deles, por incrível que pareça, vieram conhecer a história da Batalha de Pirajá através do jogo. Gente, vocês estão vendo aí, né, que a história de Dani, olha só, ela não é uma matemática raiz que fica na caixinha, né? Ela entra, esse diálogo com a computação, claro, você vai dizer, a computação tudo a ver com matemática, concordo. Mas ela abre também o leque para outras possibilidades, né? A parceria com outros professores e a parceria com esse projeto de ensino de história, né? Muito legal. E aí fala agora um pouquinho do artigo sobre o letramento plurais, assim, que tem um foco para essa questão do coordenador pedagógico, né? Explica aí um pouco para a nossa audiência, convidando a audiência para ler. Então, os letramentos plurais, né? Nós estudamos, como você falou no início, né? Eu pertenço ao grupo Leme, mas pertenço também, que eu inicio no GEPLET, que é um grupo, né, que fala sobre os multiletramentos, né, ou melhor dizendo, agora os letramentos plurais, né, porque não é só mais multiletramentos. E aí, quando é que surgem os letramentos plurais? A gente estudando, né, eu e a Noara, os letramentos, os diversos letramentos, a gente começa fazendo artigos sobre letramento racial crítico, letramentos sociais, e aí vai abrindo vários letramentos. Leque, né, minha? Eu adorei aquela imagem que vocês criaram, aquela coisa, um rizoma enorme, né? Um rizoma. E aí começamos aí dialogando, que a gente sempre dialoga o tempo todo, é quase que todo dia, eu digo assim, vamos lá, poxa, esses letramentos, como é que a gente poderia pensar, né? Tem mais um tipo de letramento, ou um letramento, ou letramentos, né? E a gente chegou de vários estudos, né, através de vários autores que a gente traz, né, dentro do artigo, chegamos à conclusão que os letramentos plurais seriam todos esses letramentos existentes, né? Que essa infinidade de letramentos que a gente nem sabe mais qual é o limite disso. Exato, né? Você falou tudo aí. Não tem limite, eu acho, não tem mais limite. E aí, assistindo você no evento, aí eu vi lá que você trouxe os letramentos de dados. Eu falei para a Noara, eu digo, Noara, tem mais um aqui. Mais um, não, quando eu li o texto, eu disse, gente, perfeito esse texto, só tem uma setinha para eu colocar. Ali já deu uma contribuição aqui, ó, letramentos de dados. Então, a gente entende que os letramentos, letramentos plurais, né, é essa pluralização dos diversos tipos de letramentos, que inclusive parece que eles estão de maneira isolada, mas não estão. Não estão. Exato. Eles conectam o tempo por isso todo. que eu acho que aquela ideia, aquela imagem, ela é muito representativa, porque é uma coisa que se ramifica, Isso. Não é? Mas eles não estão soltos. Não. Né? É a ideia da raiz que cresce, isso. Né? Foi muito perspicaz, maravilhoso. E tudo isso começa, eu costumo brincar, Beda vai me ouvir, eu falo, olha, meus insights, hoje estou dormindo, hoje estou trabalhando dentro de casa, hoje estou na cozinha. E aí vem aquela inspiração, vem né? a inspiração, né? Eu inicialmente se pensou nessa imagem como sendo um núcleo, né? Um núcleo, e na hora da imaginação eu estava
fritando um ovo, e foi isso mesmo. E aí eu vejo a gema do ovo e vejo a clara em volta. Aí eu pensei na célula, que minha cabeça funciona assim, na célula, no núcleo. Eu digo, olha, tem um núcleo aqui, mas será que de fato eu vou ter um núcleo ou letramentos plurais vai estar ramificando nesse processo, né? E aí discutindo com o Noara, por isso que a gente casa, a gente tem o casamento perfeito, assim. E aí surge a ideia do rizoma, né? Que são as raízes. Muito legal. E essa figura traz muito bem o que é que a gente expressa dos letramentos plurais. Ele não vai parar ali, ele vai continuar, né? Ramificando. E como eu falei, embora eu tenha um letramento digital, eu posso, dentro do letramento digital, estar ali trabalhando matemático, estar ali trabalhando o literário, o crítico, o racial, o científico, né? Então, o letramento plural é essa pluralidade dos letramentos que a gente não nega mais, né? E pensando que existe uma infinidade, né? Como o próprio jogo Minecraft, onde é que está o limite? Um aluno perguntou, professora, qual é o limite do Minecraft? Eu fiz, não, aqui não tem o céu, é o limite, não. Não existe limite. Porque você tem o processo da imaginação. Então, sua imaginação, ela é ilimitada. Então, você constrói o que você quiser, você cria o que você quiser. Eu posso pensar... Como eu estava na pesquisa de campo, a gente criando executando os planos, e aí daqui a pouco a gente constrói uma coisa aqui, aí o outro professor diz, mas a gente pode conectar isso aqui? Pode, a gente pode conectar e deve. Vai fazer na rede, né, as conexões. Então, assim, né, esse artigo é um artigo para a gente, assim, que é o divisor de águas em relação a discutir os letramentos de verdade, e trazer para a comunidade essa proposta de que os letramentos, né, mesmo separados, eles estão conectados, né? Exato. Mesmo que as pessoas definam separadamente, mas eles estão imbricados. Exato. Eu quero fazer um agradecimento a Ricardo, porque foi através do trabalho de Ricardo que eu tive o prazer de descobrir esse artigo que a gente está conversando aqui. Então, vocês veem, né, a rede, a gente lê aqui, aí vai atrás, aí eu fui, não, tem que ler esse artigo. Aí fui atrás do artigo para ler e já vou trabalhar na minha turma. Dani, então, já que a gente está falando dessas coisas todas, como é que você tem pensado, né, a questão da inteligência artificial na mediação, por exemplo, da aprendizagem da matemática, das suas articulações com a pesquisa, porque você não é só mais aprendizado da matemática, né? Você tem essa interação com a aprendizagem baseada em jogos, em diferentes campos, em diferentes áreas. Você tem pensado sobre isso? Tem alguma coisa que você gostaria de dizer para a audiência, né? Que na nossa audiência, claro, ela é aberta, mas tem muitos professores que nos ouvem, né? Pesquisadores. Então, eu queria saber um pouquinho o que é que você tem pensado sobre isso. Eu comecei assim, a estudar mais fortemente a IA o ano passado, né? 2024. E aí, tentando entender como é que eu poderia trazer a IA para a escola, porque os meninos já estão usando inteligência artificial. Na sala de professor, a gente tem discutido, né, muitos posicionamentos, então muitos professores são contrários, embora os professores, assim, eles tenham, da minha unidade escolar, uma cabeça bem aberta, mas ainda estão... Tem uma resistência. Uma resistência, né? Talvez mesmo pela questão do desconhecimento, né, do que pode ser feito através da IA. Mas aí, pensando na perspectiva do estudante, quando o meu aluno fala assim, professora, o que a senhora acha de usar a inteligência artificial? Porque eles perguntam, né? Me perguntam. Eu digo para eles, gente, a inteligência artificial, né, é um avanço de estudos que vem ocorrendo aí e que, assim, inevitavelmente eu não posso relegar a inteligência artificial. Exato. Nem devo. Mas a gente tem que criar um caminho, um mecanismo, né, um meio de poder utilizar a inteligência artificial de uma forma ética, de uma forma, né, que a gente esteja fazendo pautado nesse movimento. Então, não é problema você utilizar a inteligência artificial, porque imagine, eu sempre comparo com a questão do Google. Você quer fazer uma pesquisa, você vai lá no Google, bota a informação, pega aquela informação. O que você precisa saber é o seguinte, se aquela informação ela é verdadeira, né? Se ele traz um autor e diz que aquele autor citou aquilo ali, você tem que verificar a fonte original e não trazer aquilo como verdade para o seu trabalho, ou até mesmo não dar crédito ao autor, né? Exato. Então, assim, não vejo problemas em relação à utilização desde quando se tenha uma orientação para o uso ético da inteligência artificial. Vários lugares já discutem, já tem revistas, inclusive, acho que já bota nas regras da revista, né? Exigindo, né? Explicando em relação se foi utilizado, como foi utilizado, né?
Muitos de nós, pesquisadores, embora na minha pesquisa, por isso que eu estou demorando de finalizar, a minha análise de dados, eu não estou usando nenhum dispositivo, eu estou fazendo aquela análise de dados trivial. Como a gente usava antes, né? Convencional mesmo. Mas eu fico, às vezes, assim, querendo para otimizar. Então, a inteligência artificial, ela vem otimizar aquele trabalho, né? Que é um trabalho, às vezes, pesado, um trabalho de carga, e que... o que a gente precisa orientar os estudantes? A forma como eles estão utilizando, mas não dizer não utilize. Eu recentemente recebi, eu não gosto muito de trabalho escrito, mas aí eles me pediram, eu fiz, olha, tá bom, eu vou botar um trabalho escrito, mas eu vou criar, vai ser nas normas da BNT, eu vou colocar as regras, como se fosse artigo, Sim. Limite de páginas, isso, pronto. Aí os alunos me entregam um trabalho. Aí no final, nas referências, eles colocam referência bibliográfica, ChatGPT, OpenAI. Mas pelo menos eles tiveram o cuidado ético de declarar o uso. Aí eu peguei esse trabalho, eu digo, não, vamos ler esse trabalho agora para ver se está coerente o negócio. Exato, Aí eu li o trabalho, eu digo, poxa, mas o trabalho tá bom, né? Ficou bom. Aí o que foi que eu pedi para eles? Eu fiz, olha, eu vou pedir que vocês agora leiam o trabalho e façam uma conclusão do que vocês compreenderam, do que vocês entenderam, para a nota não ficar uma nota fragmentada, né? Exato. E aí eles fizeram muito bem. Eu percebi o seguinte, que eles, na verdade, mesmo eles trazendo o texto na íntegra, eles estavam entendendo aquilo ali. Entendi. Eles conseguiam dar sentido àquele texto. Aquele texto. Então, eu não vejo... se fosse uma outra época, a Daniela, de antes de estar desconstruída, aquela matemática assim... Pura. Aí eu teria zerado o trabalho, né? Mas aí... por isso que eu fiz psicopedagogia, para eu poder ter esse entendimento dos processos. Cada aluno, ele vem, né, com um processo. Então, eu considerei o trabalho, pedi que eles explicassem. Eles explicaram muito bem. Depois eu fiz uma avaliação oral para poder entender qual era a compreensão deles sobre. E eu acho que a gente não deve, em relação à inteligência artificial, relegando isso. Eu acho que não deve. Eu acho que você deve ensinar, como tudo na vida a gente vai aprendendo, ensinar como usar de maneira correta, de maneira ética, né? Acho que Você tocou aí em pontos interessantes, que é a grande questão nossa, né? Como avaliar, né? Como avaliar agora em tempos de IA, né? A gente fica sempre na dúvida, né? Da credibilidade daquilo ali, se ele copiou, se ele consegue entender. Então, acho que esses encaminhamentos foram bem interessantes, até para inspirar outras pessoas, porque a grande questão é como avaliar. Então, vocês viram aí, né? Dani tanto fez, eles trouxeram o trabalho, ela faz pede para eles fazerem a síntese para mostrar como é que eles fazem a relação, e o mais importante, ele vai verbalizar para ver se realmente entendeu e dá credibilidade. É um desafio grande, viu? Super. Dani, então, falando de desafios, né? Quais os principais desafios que você acha que as mulheres enfrentam para estarem nessa área de ensino de ciência, na educação científica, né? O que é que você acha que a gente mais tem dificuldade de lidar, né, enquanto desafio? Eu acho que hoje, nesse ano que nós estamos, 2025, a gente já superou muitas coisas, né? Mas ainda existe a questão da gente estar se reafirmando, né? O tempo todo. Eu me sinto assim diariamente, inclusive na academia. Então, o tempo todo tentando mostrar, né, o valor daquilo que eu estou trazendo, daquilo que eu estou pesquisando, para a gente que... E é cansativo isso, né? Para a gente que pesquisa jogos, a gente não tem um olhar muito... né? E eu tive que fazer essa transversalidade em relação a vários caminhos para as pessoas enxergarem como é que a gente trabalha muito bem os jogos em diversas áreas, né? Exato. Mas, assim, eu vejo que ainda tem uma certa resistência, né? Eu fiz, na época mesmo que eu fiz o mestrado, eu fiz uma disciplina uma vez, que era uma disciplina que a sala inteira era masculina, só tinha eu de mulher. Então, era difícil para mim, aquilo ali. Então, eu ficava o tempo todo me colocando à prova, achando se eu estava indo bem, se eu não estava indo, né? Sendo mãe de um menino que, na época, tinha torno de 3 a 4 anos de idade, então aquilo era outro fator, porque uma dificuldade que a gente tem muito também, que eu falo sempre, que teria que ter um olhar
mais humano com as mães pesquisadoras. Exato, que é uma sobrecarga, né? São muitos chapéus, são né? muitos, sobrecarga, muita jornada. Muitas jornadas. Então, ao mesmo tempo que eu queria estar ali naquele espaço, eu também me sentia como mãe culpada por estar, né, deixando meu filho em alguns momentos. E quando você chega em um determinado espaço, é que você está lá, num espaço que é predominantemente masculino, e aí você escuta coisas dali, outras coisas, né? Aquilo vai, às vezes, se você não tiver como posso dizer, se você não tiver com o seu emocional bem equilibrado, você desiste daquilo ali e diz, olha, aquilo não é para mim, né? Mas É matar leão todo dia. Todo dia. Mas eu sempre tive essa coisa dentro de mim, né, essa energia de dizer, não, se eu estou aqui, e é porque eu deveria estar, né? E não estou aqui porque foi do acaso, do além, não, porque realmente eu estudei para chegar nesse movimento, né? E é bem difícil, porque a gente, na verdade, diariamente, né, tem que passar por determinadas provações. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou hoje privilegiada por estar na Universidade do Estado da Bahia, porque, de fato, é uma universidade acolhedora, né? Exato. Eu gosto muito da universidade, né? Eu tenho colegas maravilhosos e a gente se colabora muito, né? Inclusive, no próprio processo seletivo de entrar no doutorado, nós éramos concorrentes, mas ao mesmo tempo estava ali torcendo por todo mundo para poder entrar, né? Porque sabe qual é a luta e cada um tem um sonho, né? Exato. Que precisa ser materializado de alguma forma para dar sentido àquilo que você deseja e pensa. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que quando eu olho para trás, que eu venho agora aqui, estando com você, eu penso que aquelas minhas anotações que eu fiz lá no meu caderninho, metas anuais, as metas foram vencidas. Foram vencidas, foram superadas, né? E eu vejo que hoje até a questão do trabalho, né, a questão da mulher, na entrada da mulher, em diversas áreas, eu acho que tem melhorado muito, né? Mas ainda tem muita coisa a se fazer, porque a gente ainda tem uma série de situações que, infelizmente, né, as pessoas acham que as mulheres não têm condições de estar em determinados cargos e porque... Por incrível que pareça, né, isso ainda é forte. É fortíssimo, né? Cargos de direção, cargos de liderança, né? Então é bem difícil isso. Legal. Então, como é que você enxerga aí o papel, né, da universidade na formação das meninas para essa área, né, para a área das ciências? Sim. Eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental, né, nesse movimento das ciências. Mas antes de falar da universidade, eu vou para trás, eu vou para a educação básica. Sim. Porque a educação básica, quando você traz para essas meninas, né, essa proposta da aluna pesquisadora, da aluna investigadora, então você cria nessas meninas um motivo para poder estar superando outros obstáculos, inclusive até obstáculos em relação à sua própria vida pessoal, né? Porque muitas estudam, por exemplo, agora vai ter o Enem. Sim, tá um movimento tá um aí, movimento né? nas escolas. E aí as meninas conversando comigo, eu falei, gente, vão tranquilas. É uma prova de resistência, porque é uma resistência de verdade. E façam o melhor que vocês puderem. Torcer para dar certo, se não der também, não desistam, né? Porque no ano que vem vamos ter de novo e vão seguindo esse caminho. Então é importante, na verdade, nós como mulheres, sempre tá apoiando outras mulheres, né? Eu penso muito nisso. Porque eu queria muito hoje eu tenho muitos apoios, mas na minha época lá atrás já não tinha. Então você, numa rua, num bairro periférico, sendo destaque, era alvo até de crítica de alguns, né? Porque não faziam, enfim. E tinha outros que achavam maravilhoso, né? Outras pessoas. Então, eu sempre digo, a gente tem que seguir e traçar uma lógica, uma reta. Eu sou uma pessoa que eu sou focada, disciplinada e tenho constância. É essencial para ser pesquisador e sobreviver nesse mundo. Então, se eu paro aquilo ali, eu digo, não, eu já tenho uma programação. Meu orientador, ele sabe. Eu digo para ele assim, olha, eu tenho aqui... quando eu entrei no programa, eu disse, eu tenho 30 horas, 30 horas semanais para trabalhar aqui. Eu me viro nessas 30 horas, de dar conta dessas 30 horas. Se surge uma emergência, eu não conseguir cumprir ali, no outro dia eu vou cumprir o resto das horas, porque a gente precisa manter,
né? Mas eu vejo que também é uma carga muito grande que a gente traz, né? E a gente, quanto mulher, a gente o tempo todo fica nesse processo de se reafirmar. Isso é muito pesado. Eu concordo com você. O tempo todo você tem que dizer que você é capaz, né? É muito peso. Você pensa assim em alguma mudanças estruturais em nível governamental, né, em nível Sim. de políticas que poderiam ser efetivadas para ampliar essa presença e a valorização das mulheres nas ciências? Sim, na verdade, eu tenho visto até que está sendo dado esse caminho, né? Em 2019, como eu falei, lá no IAD, eles já estavam nesse movimento das meninas, né? Meninas nas E eles estão ciências, com vários projetos, né? vários projetos, e eu lembro que eu participei, que já foi na Google, um evento da Google que já trazia essa perspectiva das meninas nas ciências. E aí eu tinha recebido um convite para fazer alguma coisa de um projeto que envolvia meninas. Só que quando eu recebi esse e-mail, o e-mail estava no spam. Aí perdeu. Eu perdi o tempo disso. Mas assim, eu vejo que existe um movimento discreto ainda, mas que existe esse movimento das políticas públicas na introdução das meninas pesquisadoras, né? Nesse movimento. Mas, assim, ainda tem muita coisa a se fazer, né? Principalmente em relação às escolas públicas. As escolas não têm uma estrutura, né, necessária para esse desenvolvimento, né? A minha escola lá está construindo um outro prédio que vai ter uns laboratórios de matemática, laboratórios de Sim, química, legal física. isso. Eu acho que vai ter um curso técnico em informática lá também, que vai ser implantado, né? E eu acho que quando todos esses laboratórios estiverem, vai ser interessante, né? Porque os meninos e as meninas vão poder estar nesse movimento lá da experiência. O próprio projeto que eu falei antes da entrevista, eu falei da praia, né? Que é o Mar não está Sim, para peixe, achei muito legal esse projeto. que é da professora Luciana Hamburgo, que ela vai me ouvir, disse ela que eu ia falar também, e do professor William, né? É um projeto maravilhoso que está envolvendo alguns estudantes. Acho que, se eu não me engano, é um menino, eu acho que duas meninas, né? Eles estão participando tal desse projeto, e é um projeto bacana porque envolve aquela revitalização de uma área, que é uma área da comunidade, né? Que é a praia. E é uma área que, durante muito tempo, foi um local de subsistência das próprias famílias, né? As famílias que pescam, né? Famílias de marisqueiras e tudo mais, de comunidades. Então, assim, eu acho bacana, envolvendo os estudantes, né? Então, eles estão envolvidos. E principalmente as meninas que estão lá. E tem umas meninas lá que elas são maravilhosas, né? Que são, assim, protagonistas, líderes natas. Eu brinco com elas quando chega assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Elas inspiram a gente, né? Super. Então, eu acho assim, e o brilho no olhar. Então, no ensino médio, embora eu tenha vontade de estar no superior, né, trabalhando como professora superior, mas eu acho que eu não saio do médio, assim, porque eu gosto, porque eles me energizam. Eu sei como é. Eles me energizam. Então, quando eu vejo que, às vezes, na academia a coisa não tem muita energia lá na academia, onde eu vou me energizar? No ensino médio. Né? Porque eles sonham, eles são sonhadores. Eu mesmo já com meus 40 e poucos, meus 40 a mais, eu ainda sou a menina sonhadora da periferia. Né? Então, Mas que bom, né? Eu acho que isso é que é importante, não perder essa coisa da menina sonhadora. Né? Na vida toda, independente da idade que você tenha, Sim. você tem que sonhar, tem que ter projetos. E aí eu vou entrar numa perguntinha. Como é que você... Quais são os projetos, né? Porque você já tem um monte de projetos. Mas, assim, como é que está essa questão dos sonhos e projetos de Dani para o futuro? Então, eu tô agora, né? Os projetos estão andando nesses últimos anos, uns quase 4 anos de doutorado, a passos curtos, mas não deixo de fazer. Mas para onde 2026 eu tô com toda a força e todo o gás para retomar os projetos. Um deles é a criação de um clube de jogos. Sim, legal. Lá na escola. Jogos lá na escola. Né? Já venho Quem conversando sabe com um os laboratório alunos. de jogos nesse prédio novo. Isso. Né? Pode ser um sonho. Sim, sim. Então tem o clube de jogos e eu tô voltando, né, a estudar robótica, porque eu já estudava robótica no passado, lá em 2000, e tô voltando a estudar robótica porque eu quero trabalhar com os meninos lá também, a parte de robótica também, que eu já falei com eles, eles já disseram para mim assim, Pro,
Vamos fazer os robôs para participar de campeonato? Vamos! Então, assim, tem esses projetos que eu estou, né, pensando, ainda continuando na perspectiva dos letramentos, né, trabalhar essa questão da ampliação desses letramentos, né, tentando integrar também outros educadores também, né? Já foi dado um movimento com a professora de português, já foi dado um movimento com o pessoal de matemática e ciência da natureza. Eu quero entrar na parte de história. Né? Ainda mais com essa pegada aí da Batalha do Pirajá. Do Pirajá. E estou na minha cabeça trabalhar a construção de jogos voltado para os jogos que eu acho que lá na comunidade virtuais, não sei se a professora Suiane, acho que é ela que faz, que é os afrojogos, né? Afrojogos. Então, trazer essa perspectiva para falar um pouco sobre as questões de raça, né? Trabalhar também as questões de gênero, né? As questões de uma forma geral, né? E as questões inclusivas também, que é importante. Porque hoje nas nossas escolas da rede, nós temos muitos estudantes que chegaram, são estudantes que têm TEA, são estudantes, né? Que têm outras questões, outras ordens, outras situações. A gente precisa estar incluindo esse público também nesse movimento. E aí, trazendo para o jogo permite isso, né? Então, quando eu estava fazendo um trabalho com alguns alunos, eu faço uns testes lá na escola de vez em quando. Às vezes eu nem publico nada, mas eu faço esses testes para entender. Aí eu boto os meninos no jogo, aí eu boto em grupo, boto alunos com alguma situação, por exemplo, alunos que têm TEA. Aí eu vou testando, né, os níveis de suporte. Tem alunos que têm TEA, mas conseguem se relacionar com outros estudantes, porque assim, para deixar eles também dentro de um processo inclusivo, né? Sim. Já tem alunos que já não conseguem socializar e você vai por outro caminho. E eu acho que é importante esse movimento dado, né? Que eu acho que a educação é para todos, a ciência é para todos. Então a gente não pode, na verdade, estar fazendo essa separação, né? Como os letramentos plurais. Exatamente. Gente, vocês sabem que a gente está entrando no último bloco, né? Que infelizmente tem que acabar. Mas depois vocês podem ouvir e reouvir, porque cada vez que a gente ouve, a gente capta um detalhe. Então, Dani, assim, são duas questões, né? Que conselho você daria para as meninas e mulheres que desejam seguir essa carreira na área científica? E que mensagem você gostaria de deixar, finalizando, para os nossos ouvintes e ouvintes? As ouvintes e os ouvintes. O conselho que eu dou é que todas vocês sigam, né? Na busca dos seus sonhos. A ciência para as mulheres, sim, né? Sempre foi. Nós temos grandes cientistas aí, né? Ao longo da trajetória, ao longo da história. E que não importa a sua origem, não importa a sua condição, não importa de que lugar você está, que você pode sim, você pode fazer ciência. E aí a ciência de verdade é para todas, né? É para todas. E assim, né? Se empoderem mesmo. Que eu tenho feito isso. Não é fácil. É algo que você, como eu já apontei muito bem, a questão de você, diariamente, você vai ter que se reafirmar. Às vezes você entra em um determinado grupo, que é um grupo predominantemente masculino, e aí você vai ouvir piada, e acontece, infelizmente, e você tem que só pegar aquilo ali, ó, tirar e seguir, né? Aí nessa hora eu sigo assim, não olho para os lados. Então nesse momento eu vou estar seguindo, porque se a gente não tiver essa questão muito bem resolvida, né, dentro da gente, a gente não consegue, né? A gente não consegue. Eu só quero terminar minha tese. Eu imagino, para abrir outras portas. Outras né? portas. Uma série de portas. Mas está perto. Tá mais perto do que longe, vai ser uma linda tese. Gente, eu tô na banca. Então, Dani, eu queria agradecer demais a sua participação, a sua generosidade de compartilhar com a gente esses projetos. E é muito legal porque vocês viram, Dani, como eu, né, somos oriundas de escola pública. Né? E mesmo dentro da escola pública a gente conseguiu chegar onde a gente chegou, e ela vem fazendo a diferença no espaço da escola pública. Isso que é importante, né? Apesar de todos os reveses que a gente encontra cotidianamente dentro do cenário da educação pública, da educação básica, da universidade também. Mas ela conseguiu fazer a diferença, consegue fazer a diferença não só no ensino da matemática, mas na vida dessas meninas e meninos. Então, super obrigada demais, de coração, por ter compartilhado aqui a sua experiência tão inspiradora. Obrigada. Eu que agradeço, né? Agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? Oportunidade maravilhosa. Hoje eu tô ganhando um presente. Eu tô fazendo aniversário de casamento hoje. Oh, parabéns! Que bom! Quantos anos?
Assim, juntando tudo, fizemos 29. Menino, ó, 29 mais uma anos. heroína! 29 anos, né? Que eu falo tem o oficioso e o oficial. O oficioso é 29, mas o oficial a gente casou em 2007, então são o quê? 18, né? 18 anos. Gente, muito 18 tempo, anos, é. Parabéns. É um namoro da adolescência, é um namoro do primeiro emprego. Então nos conhecemos lá e estamos hoje aqui, né? É uma pessoa também que um dia você vai ter a oportunidade de conhecer, que é uma pessoa que também é sonhadora. Eu conheço, porque ele trabalha lá no NEB. Ele resolvia muito problema para mim. Então, que bom, parabéns para vocês. Obrigada. E vida longa. Então, gente, eu convido vocês a acompanhar a gente. Os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, mas estão também no YouTube do Comunidades Virtuais, do EduCiência. E a gente divulga no Instagram, né, com pequenos shorts para despertar o desejo de vocês ouvirem a história dessas mulheres tão poderosas, tão empoderadas, tão inspiradoras e maravilhosas. E compartilhem, claro, não deixem de compartilhar. Obrigada e até o próximo episódio.